A existência de Israel é uma questão profundamente complexa. Ela aborda a fé antiga, a política moderna e o profundo sofrimento humano. Para muitas pessoas, a história começa com promessas registradas na Bíblia. Esses textos sagrados descrevem uma terra dada por Deus a Abraão e seus descendentes. Essa ideia de uma terra prometida é central para a identidade judaica. É um conceito que perdurou por milhares de anos. Representa um lar físico e um centro espiritual. Essa crença moldou a história de um povo e a geografia de uma região de maneiras que ainda ressoam poderosamente hoje, criando uma narrativa que é ao mesmo tempo profundamente pessoal para milhões e intensamente política em escala global. A Bíblia contém várias passagens que são fundamentais para essa crença. No livro de Gênesis, Deus faz uma aliança com Abraão. É prometido a ele que sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas, e que eles herdarão a terra de Canaã. Essa promessa é repetida a seu filho, Isaque, e a seu neto, Jacó. Essas histórias não são apenas história antiga, são textos vivos para muitos judeus e cristãos. Elas formam a base de uma reivindicação religiosa e histórica sobre a terra. Essa promessa divina é vista por muitos crentes como um vínculo inquebrável e eterno, uma carta sagrada que legitima uma conexão contínua entre o povo judeu e a terra agora conhecida como Israel. Essa promessa de terra é uma força poderosa no mundo moderno. Ela inspira um profundo senso de pertencimento e destino. Para muitos judeus religiosos, retornar a esta terra é o cumprimento da profecia. Eles veem o estabelecimento do Estado moderno de Israel como um sinal da fidelidade contínua de Deus. Essa perspectiva dá à sua conexão com a terra um significado que transcende a política comum. É um mandato divino, um retorno ao lar após séculos de exílio. Essa crença fornece uma poderosa motivação para o assentamento e uma justificativa para a existência do Estado, que está enraizada em uma narrativa sagrada e milenar que muitos sentem estar além de qualquer questionamento ou negociação humana. No entanto, a interpretação dessas promessas bíblicas não é uniforme. Nem todos concordam sobre o que elas significam hoje. Muitos cristãos também veem essas passagens como significativas, mas suas interpretações variam amplamente. Alguns sionistas cristãos, por exemplo, apoiam fortemente o Estado moderno de Israel como um cumprimento da profecia bíblica essencial para futuros eventos divinos. Por outro lado, outros grupos cristãos e judeus argumentam que essas promessas eram condicionais ou deveriam ser entendidas espiritualmente e não literalmente, como uma reivindicação a um Estado-nação moderno. Essa diversidade de interpretação mostra que, mesmo entre aqueles que compartilham os mesmos textos sagrados, não há uma resposta única e simples, criando uma paisagem de crenças tão variada quanto apaixonada. A história adicionou muitas camadas de complexidade a essa questão. Por quase 2000 anos, a maioria do povo judeu viveu fora da terra de Israel. Esse período é conhecido como a diáspora, ou a dispersão. Começou depois que os romanos destruíram o segundo templo em Jerusalém, no ano 70 da Era Comum. Durante esses longos séculos, comunidades judaicas foram estabelecidas em todo o mundo. Elas frequentemente enfrentavam perseguição e eram tratadas como estrangeiras nas terras onde viviam. No entanto, durante todo esse longo exílio, a memória de Sião, sua terra natal ancestral, foi mantida viva em orações e rituais. Esse anseio de retornar permaneceu uma parte central da identidade judaica, um sonho transmitido por gerações. O sonho de retornar ganhou nova urgência no final do século XIX e início do século XX. O movimento sionista surgiu na Europa, argumentando que a única maneira de o povo judeu estar seguro da persistente perseguição antissemita era ter um Estado próprio. Esse movimento político buscou transformar a antiga esperança religiosa em uma realidade moderna.
Ele encorajou a imigração judaica para a Palestina, que então fazia parte do Império Otomano. Esse movimento era político, mas era impulsionado pela profunda conexão histórica e religiosa com a terra. Representava uma fusão de anseio antigo e nacionalismo moderno, criando um impulso poderoso para estabelecer uma pátria judaica soberana. O Holocausto, o assassinato sistemático de 6 milhões de judeus pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, foi um ponto de virada catastrófico. Esse genocídio sem precedentes convenceu muitas pessoas ao redor do mundo de que um porto seguro para o povo judeu era uma necessidade absoluta. O horror do Holocausto criou um poderoso argumento moral e político para a criação de um Estado judeu. Demonstrou da maneira mais brutal possível os perigos da apatridia. Para os sobreviventes e para a comunidade global, a ideia de uma pátria judaica transformou-se de uma aspiração antiga em uma necessidade urgente e inegável de sobrevivência e segurança em um mundo que falhou em protegê-los. Em 1948, após uma votação das Nações Unidas para dividir a terra, o Estado de Israel foi oficialmente declarado. Para o povo judeu, este foi um momento de imensa alegria e triunfo, a realização de um sonho de 2000 anos. Foi visto como um retorno à soberania em sua pátria ancestral. No entanto, para a população árabe que vivia na região, foi uma catástrofe, conhecida como a Nakba. Centenas de milhares de palestinos foram deslocados de suas casas, tornando-se refugiados. Este evento marca o início do contínuo conflito israelo-palestino. O mesmo momento na história é, portanto, lembrado como um nascimento milagroso por um povo e uma perda trágica por outro, estabelecendo as narrativas duplas de celebração e tristeza que definem o conflito até hoje. O significado das promessas bíblicas no mundo de hoje permanece um assunto de intenso debate. Para alguns, a aliança com Abraão é um documento direto de propriedade de Deus. Eles acreditam que essa concessão divina confere ao povo judeu um direito único e permanente à terra. Essa perspectiva vê o Estado moderno de Israel como o herdeiro direto e legítimo dessa promessa antiga. Qualquer negociação política sobre a terra deve, desse ponto de vista, reconhecer essa reivindicação religiosa fundamental. Essa interpretação fornece uma poderosa base espiritual para posições políticas que defendem a soberania israelense sobre todo o território, vendo qualquer compromisso como uma traição a um mandamento divino. Outros oferecem uma leitura muito diferente dos mesmos textos. Eles argumentam que a aliança bíblica vem com responsabilidades morais. Profetas na Bíblia, como Isaías e Amós, frequentemente alertavam que o direito à terra era condicional à criação de uma sociedade justa e compassiva. Eles se manifestavam contra a opressão e cuidavam dos pobres e dos estrangeiros. Seguindo essa linha de pensamento, algumas pessoas hoje, incluindo muitos judeus e cristãos, argumentam que qualquer reivindicação à terra deve estar ligada à busca por justiça para todos os seus habitantes. Essa visão sugere que a promessa não é apenas sobre propriedade, mas sobre a criação de uma sociedade justa, uma obrigação moral que deve incluir o tratamento justo dos palestinos. Além disso, a existência de outros povos na terra, ao longo da história, complica qualquer leitura simples da narrativa bíblica. A terra que foi prometida a Abraão já era habitada por outros grupos, como a própria Bíblia afirma. Por séculos, tem sido lar de cristãos e muçulmanos também. Palestinos, muitos dos quais são muçulmanos ou cristãos, também têm raízes profundas na terra, com histórias familiares que se estendem por gerações. Sua presença contínua desafia a ideia de uma reivindicação exclusiva. Sua história, cultura e identidade estão profundamente conectadas às mesmas cidades, colinas e campos, criando uma geografia compartilhada com narrativas históricas concorrentes e sobrepostas. Essas diferentes perspectivas mostram que a Bíblia não fala com uma única voz sobre este assunto.
pode ser usada para apoiar reivindicações territoriais exclusivas, mas também pode ser usada para clamar por justiça e coexistência pacífica. Os textos sagrados são uma fonte de identidade e esperança, mas sua interpretação também pode alimentar conflitos. Compreender essa complexidade é crucial. Significa reconhecer que pessoas de boa fé podem ler as mesmas palavras e chegar a conclusões muito diferentes sobre o que elas significam para o mundo hoje. O desafio reside em reconhecer a validade dessas diferentes leituras, sem desconsiderar as crenças profundamente arraigadas dos outros. Dadas as profundas divisões e crenças apaixonadamente defendidas, encontrar um caminho a seguir é incrivelmente difícil. A conversa política é frequentemente dominada por vozes extremas. Nos debates políticos recentes, por exemplo, vemos o quão polarizador o assunto pode ser. Alguns políticos acusam seus oponentes de odiar Israel, enquanto outros pedem o fim imediato das ações militares devido às baixas civis. Essas declarações fortes refletem divisões reais dentro das sociedades ao redor do mundo. Elas mostram como o conflito não está acontecendo apenas no Oriente Médio. É também uma fonte de profundo desacordo dentro de outras nações, como os Estados Unidos, influenciando suas próprias políticas e decisões de política externa. A realidade no terreno é moldada por décadas de conflito, trauma e reivindicações concorrentes. O ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 e a subsequente guerra em Gaza adicionaram novas camadas de dor e raiva. Para os israelenses, o ataque foi um trauma horrível, que reforçou seus medos mais profundos sobre a segurança. Para os palestinos, a devastadora guerra em Gaza resultou em imenso sofrimento e perda de vidas. Esses eventos recentes tornaram o diálogo ainda mais difícil. Eles endureceram as posições de ambos os lados, com alguns argumentando que uma solução de 2 estados é agora impossível, vendo-a como uma recompensa pela violência, enquanto outros insistem que é o único caminho para uma paz e dignidade duradouras para ambos os povos. O verdadeiro progresso exige ir além de narrativas simples e unilaterais. Exige a disposição de ouvir a história do outro. Os israelenses precisam entender a experiência palestina de deslocamento e ocupação, o sentimento de perda conhecido como Nakba. Os palestinos precisam entender a história judaica de perseguição e a profunda necessidade de uma pátria segura após o Holocausto. Sem esse reconhecimento mútuo de sofrimento e experiência histórica, cada lado continuará a ver o outro apenas como um agressor ou um obstáculo. Empatia não é sobre concordar, é sobre reconhecer a humanidade e os medos e aspirações legítimos do outro lado. Em última análise, o caminho para um futuro mais pacífico é construído sobre o diálogo, o respeito e um compromisso compartilhado com a dignidade humana. Significa criar espaços onde diferentes pontos de vista possam ser expressos sem medo ou hostilidade. Requer reconhecer a complexidade da questão, reconhecendo que tanto as interpretações bíblicas quanto os eventos históricos são usados para apoiar posições conflitantes, mas profundamente arraigadas. Enquanto soluções como um cessar-fogo ou um acordo de 2 estados são debatidas por políticos, a base para qualquer paz duradoura deve ser estabelecida por pessoas comuns. Começa com o trabalho difícil, mas essencial, de tentar entender um ao outro, não como símbolos políticos, mas como seres humanos que compartilham uma terra pequena, sagrada e profundamente conturbada.